Bem-vindos ao Conversas de Supermercado. Hoje temos na nossa lista de compras um grupo de produtos que encontramos em quase todas as casas. A fruta, peras, bananas, maçãs, um grande conjunto delas. Gonçalo, o que é que normalmente não vemos por trás destes produtos? Olá, Matilde. Realmente há um percurso gigante antes das frutas chegarem ao supermercado, ao consumidor ou mesmo às lojas de conveniência que cada vez mais estão presentes no meio urbano. Os agricultores fazem um trabalho muito detalhado antes de decidirem quais são as variedades que vão plantar, para depois termos os frutos que começam passados uns 3 anos de plantarmos na terra. E esse trabalho tem muito a ver com pesquisa e análise de dados, de vermos quando é que são as semanas em que realmente o mercado mais valoriza esses produtos e por isso os negócios, hoje em dia, são muito feitos do mercado para a produção, em detrimento do que se fazia muito antigamente, que era da produção, o que é que esta terra é boa para fazer, e hoje em dia não, nós temos que procurar as janelas comerciais em que o consumidor vai valorizar e há oportunidade de mercado para a valorização desses produtos. Quando falamos de frutas e legumes, principalmente a nível nacional, os 449 milhões de consumidores que a União Europeia tem, porque no fundo Portugal só tem 2,3% dos consumidores da União Europeia, e já falamos da União Europeia a 27, e isso é muito relevante, é o agricultor ter um conhecimento muito vasto de, quando vai fazer a sua plantação, as suas variedades, se essas variedades, mesmo que o agricultor não as ache as mais apetecíveis, que o consumidor do destino final, onde ele vai comercializar, valorize esse produto. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto e muito fácil de perceber. Por exemplo, eu gosto de morangos vermelhos e carnudos, ou seja, todos nós gostamos, mas, por exemplo, os clientes dos países nórdicos gostam de um morango não tão avermelhado e que se desfaça na boca. Ou seja, se eu não tiver este conhecimento, vou continuar a produzir o que os meus avós sempre me disseram que era bom, que também teremos que ter em conta, mas se eu estou à procura de uma mais-valia para um produto específico, eu tenho que ir à procura destas especificações. Por exemplo, no caso da maçã e da pera, sendo o Brasil o primeiro mercado a nível de destino desses produtos, convém também percebermos o que é que se passa a nível dos consumidores, a nível do Brasil. E, portanto, cada geografia tem hábitos de consumo muito diferentes, mas é importante que o consumidor perceba que o agricultor teve um carinho muito grande antes deste produto chegar ao mercado e, portanto, tem um investimento muito avultado 3 anos antes para plantar as suas plantas, para as cuidar com uma agricultura de precisão e muito sustentável e que, no fundo, o consumidor já só vê e nem se lembra ou desconhece um processo que é: estes produtos têm que ser colhidos, têm que ser selecionados, têm que ser calibrados e só depois é que vão ser embalados e que vão ser expedidos, vão para uma central logística e depois vão para o supermercado ou para a loja de conveniência, mas muitas vezes este percurso estamos a falar de 18 a 24, no máximo 48 horas, o que é muito relevante. Mas é fantástico perceber que os produtores então têm esse cuidado a ir ao encontro das preferências do consumidor, não é? E além das preferências, também parece que há aqui uma importância grande na qualidade, não é? E eu pelo menos tenho visto imensas notícias sobre a qualidade dos produtos nacionais e por acaso deixa-me a pensar o que é que mudou, entretanto, para estes produtos terem ganhado tanto destaque, não é? Tanta notoriedade. Gonçalo, explique-me lá. É assim, nós temos que ver para já, os consumidores do mundo são de uma diversidade gigantesca. Nós neste momento temos 8,2 mil milhões de consumidores, mais de metade vem do mercado asiático. Em 2029, que
foi antecipado já há um ano, teremos 8,5 mil milhões e em 2037 temos 9 mil milhões. Ou seja, nos próximos 12 anos vamos ter o maior crescimento demográfico a nível mundial. Os consumidores, neste momento, são consumidores que mudaram também os seus hábitos, que é os consumidores procuram cada vez mais dietas saudáveis, equilibradas e em que as frutas e os legumes, evidentemente, têm uma componente muito importante e muito relevante na alimentação. E por isso a questão da qualidade dos produtos, que na União Europeia tem regras muito exigentes, nós, quando consumimos um produto da União Europeia, e onde Portugal está incluído e muito destacado com a qualidade, porque nós, no fundo, somos a única latitude sul da Europa que tem uma influência atlântica. Ou seja, se nós compararmos a nossa produção com os países da latitude sul, uma Espanha, o sul de França, Itália, Grécia, o nosso país é, no fundo, o que tem um verão não tão quente e um inverno não tão rigoroso. E isso permite-nos ter, muitas vezes não somos os mais precoces, mas conseguimos produzir durante mais semanas do ano e, por outro lado, também o tempo que decorre entre a flor e o fruto, ao termos um clima mais ameno, é um tempo superior. Certo. E o fruto, ao estar mais tempo para se desenvolver, se calhar as características também são mais acentuadas e por isso o sabor, a qualidade, a frescura que os nossos produtos têm, muitas vezes o consumidor também não tem esta informação e esta noção, mas o bloco geográfico da União Europeia é o principal bloco geográfico a nível das exportações do agroalimentar, à frente dos Estados Unidos e do Brasil. Isto é impressionante. E mesmo nas importações somos o terceiro bloco mais relevante, só atrás da China e dos Estados Unidos. E, portanto, todas estas situações são situações muito importantes em que convém o consumidor dar preferência aos produtos da União Europeia. E se for de Portugal, nós ainda gostamos mais, claro. Mas também dependemos muito das exportações e gostamos que os consumidores tenham estas experiências, certo. Mas o agroalimentar da União Europeia tem, neste momento, uma balança comercial positiva de 63,6 mil milhões de euros, exportámos 235 mil milhões em 2024, mas com uma preocupação, as nossas exportações da União Europeia crescem a cerca de 3% e as importações estão a crescer a 8%. E por isso a importância de conseguirmos cada vez mais na União Europeia produzirmos mais, no fundo sermos mais eficientes, mas também estarmos abertos aos outros blocos geográficos, mas os mercados têm que ser livres, abertos e que tem que haver estas trocas comerciais para conseguirmos que o consumidor tenha acesso aos melhores produtos. Aos melhores produtos, muito bem. O Gonçalo falou há pouco do facto dos consumidores, como eu, não é, estarem um pouco mais exigentes. Eu pessoalmente, cada vez mais tenho atenção às escolhas que faço e penso um bocadinho no impacto que elas têm. Do ponto de vista da sustentabilidade na produção e no próprio mercado, quando vou comprar fruta, posso estar descansada? Completamente descansada, quer seja, e principalmente se preferir produtos da União Europeia. Não tenho qualquer dúvida quanto a isso, porque se há bloco geográfico que tem as maiores exigências a nível de produção, é o bloco da União Europeia. E os agricultores têm tido uma evolução ao longo dos últimos anos também crescente a nível da preocupação com a sustentabilidade, que antigamente falávamos em toneladas e hectares. Hoje em dia nós deixamos de falar muito a nível do que é que fazemos por hectare, mas nós olhamos o que fazemos por planta, ou seja, praticamos uma agricultura de precisão. Tentamos saber se aquela planta precisa de mais de uma gota de água, se o telemóvel apita já com os dados de todas estas situações. Evidentemente que nós temos que capacitar cada vez mais os agricultores a terem ferramentas para conseguirem fazer uma análise e tomar as decisões mais corretas. Por exemplo, falamos muito hoje em dia da inteligência artificial, que é muito importante para melhorarmos
a eficiência dos nossos produtos e a eficiência das nossas operações para cada vez mais conseguirmos satisfazer estas necessidades que os consumidores têm, cada vez mais informados, mais exigentes e a quererem saber de onde é que vem o produto, o que é que foi utilizado, mas no fundo o agricultor hoje em dia já está com uma prática muito instalada nos seus processos a nível de produção e, portanto, a fazer um equilíbrio, evidentemente nunca esquecendo a parte da sustentabilidade económica, mas com um cuidado muito grande da sustentabilidade ambiental e também da social, já que as pessoas são parte central em todo este processo. Sem dúvida. Muito bem, agora queria perguntar, assim, uma pergunta aberta. Como é que o Gonçalo imagina os pomares do futuro? Pode dar asa à sua imaginação, mas tenho curiosidade de saber como é que poderão ser estes pomares no futuro. Serão mais tecnológicos? Teremos mais robôs? O que é que o Gonçalo acha? Eu, por um lado, acho que, Matilde, já tivemos uma evolução gigantesca. Evidentemente que a evolução vai sempre continuar, mas nós vamos ter cada vez mais ecopomares. Por exemplo, a maçã de Alcobaça está a promover muito bem a questão do ecopomar. Evidente que toda esta parte da inteligência artificial é muito benéfica e cada vez temos mais uma agricultura robotizada, cheia de drones. Podemos imaginar, mesmo a nível de atração para estas novas gerações, de ser um setor muito mais atrativo, mas cada vez mais os pomares vão ser pensados numa questão de sustentabilidade ambiental, de preservarmos a biodiversidade, de termos corredores ecológicos mesmo nesses próprios pomares e por isso eu diria que podíamos falar aqui muito em imaginação, mas eu diria que é melhor falarmos mesmo em realidade do que temos, porque o desconhecimento do consumidor para estes cuidados que já existem e que vão seguramente evoluir, porque estamos sempre a evoluir. Agora, algo que eu acho que vai acontecer é nunca os agricultores vão ser substituídos pela inteligência artificial. Os agricultores vão ter melhores ferramentas para a análise de dados e para conseguirem fazer tarefas que faziam em 5 dias, num dia, mas vão ser eles que vão precisar de refletir e de tomar decisões baseados em, evidentemente, muito mais dados, muito mais informação, mas também tendo o cuidado de conhecer os consumidores. Eu, por exemplo, fiz as contas antes de vir para aqui, para esta conversa. Com a Matilde, desde setembro, estamos no fundo aqui no fim de janeiro, desde setembro tenho 16 voos apanhados, visitei a China, visitei os Emirados Árabes Unidos, estive na América Latina, estive em vários países da União Europeia. Nós temos que conhecer e perceber os hábitos dos consumidores. Em todas estas geografias eu fui a vários supermercados, em cada local que vou, falo com os diretores dos supermercados, tento perceber quais são os hábitos dos consumidores. De geografia para geografia, os hábitos são muito diferentes e nós precisamos de, embora tendo a noção que, por exemplo, no caso das frutas e legumes, que é o tema que estamos aqui a discutir hoje, certo, cerca de 81% das nossas exportações são para a União Europeia a 27%, embora com alguns produtos, como lhe referi, que o Brasil já é o principal mercado, mas se nós queremos diversificar mercados, aproveitar oportunidades, nós temos que ter um conhecimento muito vasto do consumidor. O consumidor, de acordo com as gerações, hoje há umas gerações que procuram mais a proteína, há outras gerações que procuram mais as vitaminas e nós temos que ter cada vez mais nas nossas equipas de gestão e de produção, nós temos que perder, no fundo, o amor a ser só agrónomos na equipa, mas nós temos que ter gestores, nós temos que ter engenheiros do ambiente, nós temos que ter pessoas a nível de marketing e de vendas e nós temos que ter um conhecimento muito vasto e muito real a nível de cada geografia dos consumidores. E depois mesmo a nível de a população, as gerações são muito diferentes de geografia para geografia e nós temos cada vez mais de desbravar mercados. É isso que as raízes que nós temos de Portugal é desbravar todo o mundo e nós neste setor seguramente vamos continuar a desbravar caminhos e ir à procura das necessidades dos consumidores para conseguirmos corresponder e eu acho que isso nós vamos seguramente conseguir
de uma forma muito sustentável, de uma forma muito inovadora, mas nós vamos conseguir ir à procura e às necessidades do que os consumidores buscam. Certo. Bem, só boas notícias. Gonçalo, queria só perguntar assim, em poucas palavras, que mensagem é que deixaria a consumidores como eu sobre a fruta que encontram no supermercado? O que é que lhes diria sobre este produto? Principalmente a nível dos consumidores portugueses, muitas vezes têm a noção de o melhor vai para fora e só fica cá o que não se consegue exportar, é que estão completamente enganados. Ok. Ou seja, a nível dos supermercados, já estamos aqui num cenário de supermercados, os supermercados portugueses são mais ou tão exigentes como os melhores supermercados que temos em todo o mundo. Portanto, o consumidor português pode estar completamente descansado que vai encontrar produtos de elevada qualidade, com segurança alimentar e a preços que já não são tão apetecíveis como eram há uns anos atrás, porque os custos de produção subiram drasticamente, mas mesmo assim eu arrisco-me a dizer a preços acessíveis e, portanto, consumam produtos principalmente da União Europeia, evidentemente em Portugal com preferência para os produtos portugueses, mas vão encontrar uma variedade de frutas e legumes enorme, porque o nosso país tem uma riqueza enorme a nível da diversidade da oferta. Muito bem. Hoje então falámos de fruta, um produto que todos nós compramos e consumimos e que na realidade envolve muito mais planeamento, tecnologia e dados que se calhar não tínhamos imaginado. Gonçalo, muito obrigada por nos ajudar aqui a olhar para a fruta de uma forma mais informada. Obrigado, Obrigada. Matilde.